Acabamos de chegar de Israel na sexta-feira passada, por um milagre de Deus. Nosso voo foi cancelado por causa da crise do coronavírus. E por um milagre, Deus conseguiu nos colocar numa outra aviação de mais de 30 pessoas e viemos com segurança para o Brasil, chegando na sexta-feira passada. Aliás, das muitas viagens que eu tenho feito para Israel, essa foi a melhor. Muita presença de Deus, cronometrado por Deus de princípio a fim. Se tivesse sido um dia a mais, teria sido caótico. Sentimos a presença de Deus até em detalhes, por exemplo, como a chuva. Nós estávamos com esse grupo de 34 brasileiros saindo do muro ocidental, muro das lamentações, e esperando o ônibus passar, porque ali não tem jeito de o ônibus parar. 1 minuto depois que nós entramos no ônibus, tipo 1 minuto mesmo, caiu chuva de pedra, chuva grossa, né? Até as ruas ficaram cheias de água, as ruas de Jerusalém, foi uma coisa rara, e chuva de pedra, não pedra grande, pedrinha. Então assim nós vimos o cuidado de Deus até em detalhes pequenos, detalhes assim mínimos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a lição que eu aprendi no nosso retorno, porque o dia anterior nós estávamos em polvorosa, o grupo todo, porque o voo tinha sido cancelado e a empresa aérea não nos dava solução. E oramos, tínhamos tido uma viagem maravilhosa, oramos e tudo, mas mesmo orando e mesmo confiando, mesmo vendo que Deus tinha feito toda a coisa, mas nós entramos em um pouco de pavor, um pouco de medo, um pouco de raiva da empresa aérea, uma série de coisas. E no fim, tudo deu certo. E chegando aqui no Brasil, eu estou lendo um livro do Bob Sword, chamado O Fogo das Respostas Tardias. Ele é um livro maravilhoso que nos explica por que às vezes Deus demora em responder as nossas orações. E aí, lendo quase no outro dia, veja que trecho maravilhoso. Ele diz assim, quando Deus está falando em Isaías 28:16, ele diz, para que aquele que crer não se apresse, no fim. E Deus estava falando que a pessoa de fé não se apressa, nem age baseada em desespero quando a crise chega. Fé significa nada de decisões desesperadas em face da crise. O homem de fé se dispõe a esperar pacientemente a direção, a provisão e a salvação de Deus. O homem de fé não é apressado, nem alvoroçado, e se acalma na confiança da natureza invencível do reino. Ele não age impetuosamente tomando decisões imediatistas. Fiquei com vergonha, sinceramente, depois de ver como Deus cuidou de nós. Nós viemos pela Ethiopian Airlines, passamos na Etiópia. Nunca tinha viajado nessa empresa aérea antes, mas foi maravilhoso. Chegamos algumas horas antes do tempo previsto, anteriormente. Todo mundo com saúde, protegido por Deus o tempo todo. Fiquei com vergonha de ter sentido assim, insegurança e medo e raiva da outra empresa aérea, essas coisas todas. Senti. O homem de fé confia em Deus. Deus é poderoso. Deus cuida de nós. Nesses tempos de coronavírus, o Brasil, o mundo precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. Deus cuida de nós. E tem um trecho aqui também, que muito, assim, na outra página, essa página que eu li, na página 185, e a página 186 desse livro maravilhoso, Fogo das Respostas Tardias, ele diz o seguinte, que temos que discernir a origem dos problemas, a origem dos perigos, porque podem ter 4 causas, 4 origens, e dependendo da origem, deve ser a nossa reação. Ele diz que pode ter causas naturais, acidentes acontecem com pessoas boas e más, com pessoas salvas e não salvas, são parte da nossa vida terrena. Pode acontecer por pecado pessoal, tomarmos decisões erradas, semearmos coisas erradas e precisarmos de arrependimento sobre aquilo. Pode ser ataques espirituais, o Satanás se compondo a nós. Nesse caso nós precisamos resistir, repreender, amarrar
e não ficar passivo, e não ficar calmo. E o quarto é o propósito de Deus. Deus está purificando a nossa natureza, testando a nossa fé, querendo que nós confiemos nele, na confiança, na paciência, na calma, no confiar no Senhor. Nós vamos ter a vitória.